Já pararam para pensar que a criatividade humana nem sempre anda de mãos dadas com o bom senso? Às vezes, na busca por uma solução, as pessoas criaram coisas tão bizarras que hoje é difícil de acreditar. Hoje, vamos mergulhar no universo das invenções mais loucas, estranhas e, por vezes, francamente ridículas do passado. Preparem-se para se surpreender, rir e se perguntar: o que diabos eles estavam pensando? Muitas dessas ideias surgiram numa época em que o mundo mudava a uma velocidade vertiginosa. O início do século XX, a Revolução Industrial, as duas guerras mundiais, tudo isso impulsionava engenheiros e sonhadores comuns a experimentos ousados. Eles não tinham computadores nem materiais modernos, mas possuíam um enorme desejo de tornar a vida melhor, mais fácil ou mais segura. Às vezes, o resultado era genial. Outras vezes, bem, vocês verão com os próprios olhos. Então, abrindo o nosso desfile de invenções bizarras, temos uma que nasceu nas rigorosas condições de inverno. Imagine viver num lugar onde uma nevasca não é apenas uma palavra bonita de um conto de fadas, mas um problema real que o impede de sequer chegar à loja. O que fazer? Hoje em dia, usaríamos um capuz e óculos, mas em 1939, no Canadá, eles inventaram algo um pouco mais interessante. Apresentamos-lhe o cone de proteção facial contra nevascas. Sim, não ouviu mal. Era um dispositivo semelhante a um gigantesco cone de gelado de plástico, mas transparente e com uma ponta afiada. Era colocado diretamente na cabeça, e este cone deveria, como um quebra-gelo, cortar o fluxo de neve, protegendo o rosto do vento e dos flocos de neve cortantes. O aspecto era, para dizer o mínimo, futurista e um pouco assustador. Uma pessoa com um dispositivo desses parecia uma personagem estranha de um filme de ficção científica daquela época. É difícil imaginar como seria possível respirar normalmente com aquilo, ou o que acontecia quando o plástico embaciava por dentro. E a visibilidade, muito provavelmente, seria mínima. Apesar de toda a sua duvidosa praticidade, esta invenção ilustra na perfeição o quão longe o pensamento humano pode ir na tentativa de tornar a vida um pouco mais confortável. Passemos agora ao próximo item da nossa coleção de absurdos. Se a invenção anterior visava o conforto, esta busca a máxima eficiência, num domínio, no entanto, bastante questionável. Apresento-vos um bocal que permite fumar um maço inteiro de cigarros, ao mesmo tempo. Sim, não se enganou. Era um dispositivo que lembrava um pente esquisito, onde os 20 cigarros eram cuidadosamente encaixados. A pessoa acendia-os todos de uma vez e, bom, presumo que aproveitava o espetáculo. Mas o que era aquilo, afinal? Seria uma tentativa de poupar tempo nas pausas para o cigarro durante o almoço? Ou uma forma de causar uma impressão inesquecível em quem estava por perto? Imagine só a cena. Uma pessoa, envolta numa densa nuvem de fumo, tentando dar uma tragada gigantesca. Esta invenção é o exemplo perfeito de como a ideia de quanto mais melhor pode ir longe, muito longe. Hoje em dia, isto parece um mero adereço de um filme de comédia. Mas, acredite ou não, houve um tempo em que alguém considerou isto, a sério, uma ideia brilhante. E agora, vamos falar de multitarefas. Hoje em dia, sentimos-nos orgulhosos de conseguir responder a e-mails enquanto almoçamos. Mas no início do século XX, a abordagem a esta questão era bem mais grandiosa. Conheçam a bicicleta familiar com máquina de costura. E não é brincadeira. A construção era de uma simplicidade genial. À frente, o chefe de família pedalava, pondo em movimento esta maravilha da engenharia. Atrás, num assento especialmente adaptado, sentava-se a esposa, com a sua máquina de costura. E por vezes, havia até um lugar extra para a criança, ao lado. A ideia por trás disso era uma poupança de tempo radical. Enquanto a família seguia para um piquenique ou visitava amigos, a esposa não perdia um único minuto. Ela podia fazer a bainha de umas calças ou remendar uma camisa ali mesmo, enquanto viajava.
nada de horas perdidas. Evidentemente, ninguém se preocupou muito com o lado prático. Tente fazer uma costura perfeita enquanto é sacudido numa estrada esburacada. Esta invenção é o monumento perfeito a uma época em que a busca por eficiência era tão intensa que o bom senso simplesmente não conseguia acompanhá-la. Passando das viagens em família, vamos agora a uma invenção com consequências bem mais graves. Este dispositivo parece saído das páginas de um romance de espionagem, onde a criatividade de um engenheiro se encontra com uma realidade sombria. Apresentamos o revólver câmera. E sim, é exatamente o que você imaginou. Uma pequena câmera foi embutida diretamente no corpo da arma. No exato momento em que o atirador puxava o gatilho, o obturador da câmera disparava simultaneamente com o tiro. A ideia, por mais macabra que parecesse, tinha uma lógica forense por trás. A premissa era que uma foto assim pudesse registrar os últimos momentos da vida da vítima, e talvez, até mesmo, o rosto do agressor. Essencialmente, era um dispositivo de coleta de provas que, ao mesmo tempo, criava a cena do crime. Imagine só. A última coisa que uma pessoa veria seria um flash, mas seria da câmera ou do disparo da arma. Esta é, provavelmente, uma das combinações de funções mais sombrias e bizarras que se poderia conceber. Saindo agora do mundo sombrio dos gadgets de espionagem, vamos mergulhar num tema eterno: a busca pela beleza. E, como verão, os sacrifícios feitos em nome dela eram, por vezes, bastante peculiares. Apresentamos o aparelho para criar covinhas nas bochechas. No início do século XX, as covinhas eram consideradas uma característica incrivelmente charmosa e atraente. Mas e se a natureza não o agraciou com elas? A resposta era simples: criá-las de forma mecânica. Este dispositivo parecia mais um instrumento de um dentista do que um aparelho cosmético. Era composto por uma estrutura de arame flexível que se ajustava à cabeça. De cada lado, saíam duas pequenas hastes com as pontas arredondadas. Estas pontas exerciam pressão nas bochechas, precisamente nos locais onde, na opinião do utilizador, deveriam surgir as tão desejadas covinhas. Era necessário usar este aparelho regularmente, na esperança de que, com o tempo, os músculos memorizassem essa posição. É difícil dizer se funcionava, mas podemos assumir com toda a certeza que era extremamente desconfortável. É um exemplo claro de como a expressão "a beleza exige sacrifícios" era, por vezes, interpretada de forma demasiado literal. Se vocês pensam que as invenções anteriores eram bizarras, que tal começar o dia com um choque de verdade? Todos sabemos o quão complicado é acordar de manhã. Você adia o despertador 10 vezes, implorando ao universo por mais 5 minutinhos. Mas e se a sua cama não te desse essa chance? Apresento a vocês, talvez a solução mais radical para o problema do sono: a cama catapulta. Inventada em 1956 pelo engenheiro britânico Charles Rice, esta cama não era de brincadeira. Na hora marcada, em vez de uma melodia suave, ela, com um estrondo ensurdecedor, inclinava-se bruscamente, literalmente arremessando o dono sonolento no chão. Cruel? Sim. Desumana? Talvez. Eficaz? Absolutamente. Era simplesmente impossível perder a hora. O inventor inclusive previu um ajuste para a força do lançamento. Aparentemente, para aqueles que não queriam apenas acordar no chão, mas sim em outra ponta do quarto. Este era o despertador definitivo, que transformava cada manhã num pequeno, mas emocionante, parque de diversões radical. A invenção ideal para quem está perdendo a guerra contra o próprio cobertor. A evolução da tecnologia de áudio é fascinante e vai dos primórdios mais inusitados às soluções discretas de hoje. Atualmente, para ouvir música ou um podcast, basta colocar pequenos fones de ouvido sem fio. Mas em 1949, a ideia de áudio portátil era bem mais volumosa e visível. Apresentamos-lhe o rádio chapéu. Era um autêntico chapéu de palha, um sombrero, que tinha um rádio de válvulas completo embutido.
Do chapéu sobressaíam antenas e botões para sintonizar as estações. As pilhas provavelmente ficavam escondidas na aba, adicionando-lhe um peso considerável. Imagine a cena. Você passeando no parque e da sua cabeça vêm as últimas notícias ou um ritmo de jazz da moda. As pessoas ao redor, provavelmente, olhavam para o dono de tal gadget com surpresa e admiração. Era o verdadeiro auge da tecnologia da época. Claro, o dispositivo era pesado, desconfortável e provavelmente só pegava sinal de vez em quando. Mas foi exatamente este chapéu engraçado e um tanto ridículo que deu um dos primeiros passos para a criação dos gadgets portáteis que hoje temos no bolso. O bisavô dos iPods e smartphones modernos. Para quem adora um bom banho, mas nem sempre tinha acesso fácil a ele, o passado também encontrou uma solução. O que fazer se estivesse acampando, numa casa de campo sem água canalizada, ou simplesmente em casa com a água cortada? Apresentamos-lhe o duche portátil. A sua construção era de uma simplicidade genial. Era um saco resistente e impermeável, ao qual se prendia uma mangueira com um pequeno chuveiro na ponta. O princípio de funcionamento? Pura física e um pouco de acrobacia. Enchia-se o saco com água, encontrava-se um ramo de árvore ou uma viga adequada e pendurava-se o mais alto possível. Depois, a gravidade fazia o seu trabalho e a água começava a jorrar da mangueira. Claro, a pressão da água era, para dizer o mínimo, pouco impressionante. E a água era gelada, a menos que se lembrasse de deixar o saco ao sol por umas horas. No entanto, esta ideia revelou-se tão bem-sucedida e simples que os seus análogos, os duches de campismo modernos, existem até hoje. Portanto, esta é uma daquelas invenções loucas que, no fundo, era apenas muito prática. Mas e se você morre de vontade de aprender a nadar, mas tem medo de água? Ou talvez a piscina seja longe demais? Não se preocupe. Os inventores do passado já tinham uma solução para isso. Apresentamos a você o simulador de natação em terra firme. Era uma estrutura especial que permitia praticar os movimentos de natação sem mergulhar 1 centímetro sequer na água. Existiam várias versões dessa maravilha da engenharia. Uma delas parecia um banco onde a pessoa se deitava de bruços. Nos braços e nas pernas eram fixados cabos especiais com contrapesos que simulavam a resistência da água. Outra versão, mais complexa, consistia numa estrutura completa que sustentava o corpo do nadador na horizontal, permitindo-lhe mover os braços e as pernas com liberdade. Visto de fora, era bastante cômico, um adulto deitado de bruços no ar, nadando freneticamente pela sala. Claro, um simulador desses não podia ensinar o essencial, flutuar na água. Mas para aprimorar a técnica dos movimentos, talvez fosse bastante útil. A solução ideal para quem tem medo de água. Vamos falar de transporte. Todos nós estamos habituados a 2 rodas numa bicicleta ou a 4 num carro. Mas, ao longo da história, houve visionários que acreditavam que bastava uma única roda para nos movermos. Então, preparem-se para conhecer o monobiciclo ou monociclo. Era o verdadeiro apogeu do minimalismo e do futurismo do início do século XX. Imaginem uma roda gigantesca, da altura de uma pessoa. E o condutor não se sentava em cima dela, mas dentro dela, numa estrutura especial. Ele pedalava, e as pedais, através de um sistema de transmissão, faziam girar essa roda colossal à sua volta. Tinha um aspecto incrivelmente espetacular, parecendo ter saído das páginas de um romance de ficção científica de Júlio Verne. Mas na prática, nem tudo era tão cor-de-rosa. Controlar um aparelho desses era diabolicamente difícil. Qualquer curva brusca ou travagem ameaçava a perda de equilíbrio, e o mais desagradável era a chamada rotação do hamster. Se o condutor travasse muito bruscamente, a sua própria estrutura podia, por inércia, girar dentro da roda, dando uma cambalhota. Apesar de todas as desvantagens, a ideia do monobiciclo ainda hoje agita a mente dos inventores.
e os seus análogos modernos aparecem ocasionalmente em exposições de tecnologia. A engenharia, com sua capacidade de inovação, não se dedicava apenas aos interesses civis, mas também às demandas militares, e foi nesse contexto que, por vezes, surgiram ideias que beiravam a genialidade ou o completo absurdo. Um desses inventos foi o fuzil com cano curvo. Sim, você entendeu perfeitamente. O cano do fuzil era propositalmente curvado em um ângulo, por vezes 30, às vezes até 90 graus. A ideia era simples e, à primeira vista, genial. Permitir que o soldado atirasse de trás de um canto ou de uma trincheira, sem expor a cabeça e sem se colocar sob o fogo inimigo. Na prática, contudo, tudo se revelou bem mais complicado. Em primeiro lugar, as balas, ao passarem por um cano tão curvado, deformavam-se drasticamente e voavam para qualquer lado, menos para o alvo. A precisão era praticamente nula. Em segundo lugar, o próprio cano, devido à pressão e ao atrito incríveis, desgastava-se rapidamente após poucas centenas de disparos. E, por vezes, chegava a romper-se, representando um perigo para o próprio atirador. Apesar do fracasso, essa concepção tornou-se um exemplo marcante do pensamento tático, que procurava resolver um problema de combate real de uma forma altamente não convencional. Vamos falar de uma invenção que, nos dias de hoje, provocaria uma onda de indignação em qualquer pai, mãe ou serviço social. Mas, na década de 1930, era vista como um acessório útil para o cuidado infantil. Apresentamos a vocês a gaiola infantil de janela suspensa. Naquela época, muitas famílias viviam em apartamentos urbanos apertados, sem varandas, e acreditava-se que o ar fresco e a luz solar eram vitais para a saúde da criança. A solução encontrada era, ao mesmo tempo, simples e chocante. Uma robusta gaiola metálica, parecida com uma grande casa de pássaros, era pendurada do lado de fora da janela de edifícios altos. O bebê era colocado nessa gaiola, onde podia tomar ar, enquanto a mãe cuidava dos afazeres domésticos. Os inventores garantiam que a estrutura era absolutamente segura e firmemente presa ao caixilho da janela. Imaginem a cena. Um bebê brincando em sua gaiola, a uma altura, digamos, do 5º andar, com a vida agitada da cidade grande a borbulhar lá embaixo. Do ponto de vista moderno, isso parece uma loucura completa. Mas para a sua época, era apenas mais um exemplo de como as pessoas se adaptavam às condições de vida na metrópole, utilizando os recursos disponíveis. Deixemos as alturas e voltemos à terra, mais especificamente, à praia. Verão, sol, mar. O que é que não pode faltar? Claro, um fato de banho bem estiloso. Mas, e se o seu fato de banho fosse feito não de tecido, mas de madeira? Sim, em 1929, alguém teve exatamente essa ideia. Preparem-se para conhecer os fatos de banho de madeira. Eles eram uma espécie de armadura, feita de finas e flexíveis tiras de madeira de abeto, unidas de tal forma que tentavam, com algum esforço, contornar a figura. O principal argumento de venda era que estes fatos de banho flutuavam na perfeição. Basicamente, estaria a usar o seu próprio colete salva-vidas. Lógico, até certo ponto sim. Mas o conforto, esse foi completamente esquecido. Consegue imaginar o que seria usar uma estrutura de madeira, rígida mas flexível, diretamente sobre a pele? Sem dúvida que roçava a pele, limitava os movimentos e ficava terrivelmente pesada assim que se molhava. Não surpreende, portanto, que esta invenção nunca se tenha tornado um sucesso nas praias, mas em contrapartida, garantiu o seu lugar na história como uma das mais bizarras tentativas de conciliar moda, segurança e um material completamente descabido. Agora, vamos falar de uma invenção projetada para resolver situações de emergência, mas que parecia um adereço saído de um filme de robôs gigantes. Imagine uma situação de emergência. Uma inundação destruiu uma pequena ponte, ou os militares precisam transportar equipamento urgentemente através de uma ravina. O que fazer?
Construir uma nova ponte demora muito tempo, e é aqui que entrava em ação a ponte dobrável móvel. Era uma estrutura enorme e volumosa, montada num chassi de rodas, por vezes até de esteira. Basicamente, era um caminhão que, em vez de uma caixa de carga, transportava uma ponte dobrada várias vezes. Ao chegar ao local, o condutor, através de um acionamento mecânico, podia desdobrar a estrutura, estendendo-a sobre o obstáculo. O conceito principal era a velocidade e a mobilidade. Não era preciso esperar por engenheiros e materiais de construção. A ponte chegava sozinha. Claro, estes sistemas eram complexos, caros e só conseguiam cobrir pequenas distâncias. Mas a própria concessão revelou-se tão bem-sucedida que análogos modernos destas pontes móveis ainda são utilizados em exércitos e serviços de socorro em todo o mundo. Houve épocas sombrias na história da humanidade, quando a criatividade dos inventores era direcionada não para o conforto, mas sim para a sobrevivência. O dispositivo que se segue é um exemplo pungente disso. Ele nasceu do medo das armas químicas durante a Segunda Guerra Mundial. Apresentamos o carrinho antigás para bebés. Quando as sirenes de ataque aéreo ecoavam pela Europa, os adultos colocavam as suas máscaras de gás. Mas o que fazer com os bebés, incapazes de usar as máscaras padrão? Foi para eles que este dispositivo, de aspecto algo sinistro, foi concebido. O carrinho era completamente hermético, assemelhando-se a uma cápsula ou câmara hiperbárica sobre rodas. Na parte superior, havia um filtro especial com uma bomba manual que a mãe precisava de acionar constantemente para fornecer ar purificado para o interior. A criança ficava totalmente isolada do exterior. Esta invenção não se trata de uma excentricidade, nem de uma mera busca por eficiência. É um monumento silencioso e aterrador à sua época, um símbolo da angústia e do desespero dos pais na tentativa de proteger os seus filhos dos horrores da guerra, a qualquer custo. Antes do surgimento dos radares, a detecção de aeronaves inimigas dependia do ouvido, e não da eletrônica. Para conseguir ouvir o zumbido dos motores a dezenas de quilômetros de distância, os engenheiros tiveram de criar dispositivos verdadeiramente gigantescos e invulgares. Apresentamos os localizadores acústicos, ou como também eram chamados, as orelhas de guerra. Eram estruturas mecânicas enormes, compostas por vários grandes altifalantes ou pratos parabólicos, que se assemelhavam a aparelhos auditivos gigantes. O operador sentava-se no centro desta instalação, colocava auscultadores ligados aos altifalantes e girava manualmente toda a estrutura, tentando captar o som mais forte. O sistema permitia não só ouvir a aproximação dos aviões, mas também determinar, de forma aproximada, a direção de onde vinham. Estes localizadores pareciam saídos de um universo steampunk, fileiras de orelhas metálicas gigantes, a escutar imóveis o céu. Eram desajeitados, não muito precisos e completamente inúteis contra aviões rápidos. No entanto, na sua época, antes da era dos radares, era a única forma de saber de uma ameaça aérea iminente. Hoje em dia, para não nos perdermos, basta pegarmos o smartphone e abrir o GPS. Mas o que faziam os motoristas numa época em que não existia GPS, satélites, nem mesmo a internet? Apresentamos o navegador mecânico, o bisavô do GPS moderno. Era um aparelho que mais parecia um relógio de pulso gigante e que era fixado no painel do carro. Dentro dele, inseria-se um cartucho com um rolo de papel especial, onde o mapa do percurso estava desenhado. O mais genial era a forma como funcionava. O navegador era ligado por um cabo flexível ao velocímetro do carro. À medida que o carro se movia, o cabo girava e fazia o mapa de papel rodar lentamente na pequena janela do aparelho. Dessa forma, o motorista conseguia ver em tempo real onde estava no percurso. Claro, o sistema era bastante rudimentar. Era preciso comprar um cartucho com o rolo de mapa separado para cada viagem, e caso se enganasse no caminho, o navegador tornava-se completamente inútil. Mas a ideia de ter um mapa que rolava automaticamente, dependendo da distância percorrida,
Era verdadeiramente revolucionária. Deixando a navegação de lado, vamos agora abordar a proteção contra as intempéries. Mas desta vez, não vamos proteger o rosto inteiro, e sim o mais precioso, a maquiagem. Na era de ouro de Hollywood, as atrizes passavam horas a criar uma imagem perfeita, e seria uma pena terrível se uma chuva ou neve inesperada estragasse toda aquela beleza. Foi exatamente para situações como essas que foi inventada uma máscara especial para proteger a maquiagem. Era um grande cone ou cúpula de plástico transparente que cobria completamente o rosto e o penteado. Parecia um aquário invertido ou parte de um escafandro. A mulher colocava esse acessório sobre a sua maquiagem e penteado impecáveis, podendo sair à rua sem medo em qualquer intempérie. Nem uma gota de chuva, nem um floco de neve conseguiam atingir o seu rosto. Claro, a aparência era extremamente estranha e um tanto cômica. Imagine uma rua cheia de mulheres dentro desses bolhas de plástico. Mas para as atrizes e as mulheres elegantes daquela época, era uma solução prática, embora um tanto ridícula, para um problema muito real. Era um verdadeiro escudo de proteção pessoal contra o mau tempo. O sonho de surfar uma onda é tão antigo quanto o próprio tempo. Mas e se não houver ondas, e a vontade de deslizar sobre uma prancha for imensa? Ou se você simplesmente quer se mover mais rápido do que a força do oceano permite? Em 1948, um inventor decidiu que depender apenas da natureza não era para ele. Foi assim que nasceu a prancha de surf motorizada. A ideia era simples e ousada: pegar uma prancha comum e acoplar-lhe um motor. A construção parecia bastante volumosa. Na parte traseira da prancha, um pequeno motor a gasolina era instalado, impulsionando uma hélice submersa na água. Todo esse sistema era controlado por um guidão, semelhante ao de uma bicicleta. O surfista ficava de pé na prancha e, em vez de remar com as mãos, simplesmente acelerava. Claro, essa invenção era pesada, barulhenta e, com certeza, não muito manobrável. Ela tirava do surf sua principal componente meditativa. Mas, se olharmos para essa construção de forma mais ampla, podemos ver nela o precursor dos modernos jet skis e jet surfs. A ideia estava à frente do seu tempo e da tecnologia disponível, mas a direção do pensamento estava absolutamente correta. E a fechar a nossa lista de hoje, uma invenção que foi um passo para o futuro, mas se revelou demasiado complexa para a sua época. Estamos habituados a que o correio seja entregue por uma pessoa. Mas e se fosse um robô a fazê-lo? Conheça o carteiro robô. No final da década de 1950, o serviço postal dos Elemerinoazewa conduziu uma experiência com pequenos carrinhos automáticos que deveriam entregar o correio de forma autônoma em áreas residenciais. Este robô, batizado de Mailstream, o carteiro, assemelhava-se a uma pequena carrinha a pilhas. Movimentava-se lentamente ao longo de um percurso pré-definido, seguindo o passeio e parando em frente a cada casa. Os moradores tinham apenas de sair e recolher as suas cartas de um compartimento especial. A ideia era libertar os carteiros humanos da rotina da entrega. No entanto, a tecnologia daquela época ainda não estava preparada. O robô frequentemente desviava-se do caminho, não conseguia superar obstáculos e era vulnerável a vândalos. O experimento acabou por ser cancelado. Mas o conceito de entrega autônoma é hoje novamente relevante e vemos a sua concretização em drones e robôs entregadores modernos. Assim, o velho Mailstream foi apenas o primeiro a tentar concretizar esse sonho. Por trás de todas essas invenções bizarras, desde a cama catapulta até a máscara de gás para bebês, há algo mais do que mera excentricidade. Cada uma dessas criações malucas é um tijolo fundamental no progresso humano. É um testemunho da busca incansável por soluções, mesmo que hoje nos pareçam totalmente descabidas. E é exatamente aqui que reside a grande sacada. O mais surpreendente é que muitas dessas ideias que pareciam fadadas ao fracasso carregavam o germe de futuras tecnologias de sucesso.
A prancha de surf motorizada foi a precursora do jet ski. O rádio chapéu, uma inspiração para os modernos gadgets portáteis. E os hilários localizadores de som, um passo crucial para o desenvolvimento do radar. Essas invenções provam que erros e tentativas, por mais estranhas que pareçam, não são becos sem saída, mas sim uma parte intrínseca da jornada rumo a grandes descobertas. Portanto, ao contemplar essas invenções, não vemos apenas uma mera lista de fracassos, mas sim uma autêntica crônica de coragem, criatividade e da eterna busca humana por uma vida melhor. Agradeço por ter assistido a este vídeo até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nossas próximas histórias fascinantes. E qual dessas invenções mais te surpreendeu? Ou talvez você conheça outras engenhocas ainda mais peculiares? Compartilhe sua opinião nos comentários.